Dando continuidade à aula de introdução à nutrição, eu vou falar um pouco agora a respeito da terceira unidade. Esse tópico é bem extenso, eu tentei enxugar ele o máximo que eu pude, mas mesmo assim, na minha perspectiva, não tem como eu enxugar tanto, porque são muitas coisas que eu julgo ser importantes e até interessantes a gente saber. Então, como sempre, eu espero que eu consiga ajudar vocês de alguma forma, e também espero que na hora da prova a gente consiga ali se sair muito bem. Esse é um dos maiores objetivos disso aqui. Então, vamos dar início agora. Antes de mais nada, a gente precisa saber diferenciar o que é um alimento e o que é um nutriente. O alimento é toda substância sólida ou líquida utilizada para promover crescimento, manutenção, regular processos orgânicos e fornecer energia. Essa energia, ela é necessária para a realização de diversas funções do nosso corpo. Os nutrientes, eles são substâncias encontradas nos alimentos que, ao serem absorvidas, elas vão ser ali utilizadas para manter o funcionamento do corpo. Tá, beleza. Mas o que são alimentos com calorias vazias? Alimentos com calorias vazias é todo aquele alimento que, ao ser ingerido, ele vai gerar energia, e apenas energia. Tá, mas o que são calorias? Caloria é a unidade de medida que a gente usa para quantificar a energia que o alimento ele tem e fornece para o nosso corpo. Para que a alimentação ela seja considerada equilibrada, ela precisa estar na quantidade e ter a qualidade adequada de nutrientes de acordo com o indivíduo, além de ser necessário associar a ela a prática de uma atividade física regular. Fatores ligados ao consumo alimentar, e as preferências alimentares, hábitos familiares, fatores culturais, custo e disponibilidade do alimento. Fatores ligados à nutrição inadequada, falta de alimentos, tabus, crenças alimentares, baixo poder aquisitivo. E aí, em uma das crenças alimentares, eu trago aqui essa imagem, né, que eu ouvi muito quando era criança, falando que quando você mistura manga e leite, isso faz muito mal. Então, eu achei interessante trazer. Para que uma dieta ela seja considerada saudável, ela precisa ter variedade, moderação e equilíbrio. Dentro dos nutrientes, a gente vai encontrar os macronutrientes e os micronutrientes. Os macronutrientes são substâncias que o corpo precisa em maiores quantidades, sendo responsável por fornecer energia. Os micronutrientes, por sua vez, são substâncias que o corpo precisa em menor quantidade. Eles não fornecem energia, porém, eles são fundamentais para regular funções no nosso corpo. Entrando ali na parte dos macronutrientes, a gente vai ter os carboidratos, que são substâncias encontradas principalmente nos alimentos de origem vegetal. Os vegetais, eles conseguem produzir carboidrato a partir da fotossíntese, diferente dos animais, que precisam consumir o vegetal para conseguir obter energia. A molécula do carboidrato, ela é formada pela combinação de átomos de carbono, hidrogênio e oxigênio. Os carboidratos, eles são considerados a principal fonte de energia da dieta e podem ser divididos em açúcares, amidos e fibras. Nos açúcares, a gente vai ter a glicose, a frutose, a galactose, sacarose e lactose. Já no amido, a gente vai ter a amilose e a amilopectina. E nas fibras, a gente vai ter a celulose. Com relação à celulose, ele é um carboidrato que o nosso corpo ele não consegue digerir. Ou seja, ele não possui enzimas que consigam digerir a celulose. Os carboidratos, eles podem ser classificados de acordo com a quantidade de monômeros, ou seja, moléculas pequenas que ele tem. Eles podem ser classificados em carboidratos simples. Vamos ter nesse grupo os monossacarídeos e os disacarídeos. O monossacarídeo é a menor e mais simples molécula de carboidrato, sendo a glicose o maior exemplo de monossacarídeo. A glicose, ela é uma hexose, pelo fato de possuir 6 carbonos na sua estrutura. Com relação aos disacarídeos, eles são moléculas formadas a partir da união de 2 monossacarídeos, sendo a glicose o monossacarídeo que costuma aparecer com maior frequência ali na composição. Os carboidratos, eles são geralmente encontrados em fruta, mel, grão em germinação, cana-de-açúcar, açúcar da beterraba, açúcar do leite e no açúcar de mesa. Polímeros como a frutose e a galactose, eles são considerados não digeríveis no corpo, sendo utilizados como substrato em processos fermentativos, auxiliando no desenvolvimento de micro-organismos presentes na biota intestinal. Por essa razão, é atribuído à frutose e à galactose o efeito de prebiótico. Dentro da classificação de carboidratos, também vamos ter os carboidratos complexos, que são os oligosacarídeos e os polissacarídeos. Esses carboidratos complexos, eles são moléculas maiores e, portanto, eles precisam de mais tempo para serem digeridos e absorvidos pelo nosso corpo. Os oligosacarídeos são carboidratos com maior grau de polimerização, ou seja, união entre os monômeros, sendo de 3 a 9 monômeros. A maioria dos vegetais, durante seu processo de maturação, eles transformam glicose em amido. Por quê? Porque o amido, ele é a reserva energética da planta. Isso só não se aplica à banana, que realiza o processo inverso. Ele transforma amido em glicose.
O amido é um polissacarídeo considerado a maior fonte de carboidrato da dieta. Ele é formado a partir da união entre amilose e amilopectina. Alguns fatores podem contribuir com a má absorção do amido, como a proporção entre amilose e amilopectina. Quanto maior a quantidade de amilose no alimento, maior a dificuldade de degradação das enzimas digestivas. Ou seja, menor será a sua digestibilidade quando comparado a um alimento que possui maior concentração de amilose. Processos hidrotérmicos, que são processos, são tratamentos que vão alterar a estrutura físico-química do amido. E a origem botânica, se aquele amido ele se encontra dentro de uma estrutura íntegra, como, por exemplo, grãos ou sementes. As principais fontes de amidos da dieta são cereais, ou seja, os grãos, legumes, raízes e tubérculos. Principais carboidratos dos alimentos. Na classe dos açúcares, a gente vai ter como subgrupo os monossacarídeos, disacarídeos e polióis. No subgrupo dos monossacarídeos, vamos ter a glicose, galactose e frutose. No subgrupo dos disacarídeos, vamos ter a sacarose, lactose e maltose. No subgrupo dos polióis, vamos ter sorbitol, monitol e xilitol. Na classe dos oligosacarídeos, vamos ter como subgrupo os maltoligosacarídeos, e um exemplo deles é a maltodestrina, e o subgrupo de outros oligosacarídeos, como, por exemplo, a frutoligosacarídeo. Na classe dos polissacarídeos, vamos ter o amido, representado pela amilose, amilopectina, amido resistente, polidestrose, um subgrupo de outros monossacarídeos, como a celulose, hemicelulose, inulina, goma, mucilagens e pectina. Outra substância classificada como macronutriente são os lipídios, ou seja, as gorduras. Elas são substâncias que desempenham diversas funções do nosso corpo, como, por exemplo, função energética, função estrutural, função hormonal. Apresentam a maior quantidade de caloria por grama. 1 grama de gordura equivale a 9 calorias, diferente das gramas de carboidrato e de proteína. 1 grama de carboidrato e 1 grama de proteína, cada um vale 4 quilocalorias. Além disso, os lipídios eles também conferem sabor e aumentam a palatabilidade do alimento. Auxiliam no transporte de vitaminas lipossolúveis e aumentam o tempo de digestão. O colesterol, que é um tipo de lipídio, o esterol, presente nos tecidos, membrana celular e utilizado como precursor para a produção de hormônios, vitamina D e sais biliares. 20% do colesterol plasmático ele vem da dieta e o restante é produzido pelo fígado. Existem 2 tipos principais de colesterol, o LDL e o HDL. O LDL ele é um colesterol que circula ali pela corrente sanguínea. Geralmente, quando em excesso, ele tende a se acumular em veias e artérias. O HDL, por sua vez, ele é responsável por retirar o LDL do sangue e levá-lo para o fígado. Por isso que fala que o HDL ele é o colesterol bom. E aí a gente tem a imagem do diabinho e do anjinho. E do rapaz carregando aí a carroça, depositando a areia, que simboliza o LDL, em excesso, vai se acumulando ali na parede dos vasos, e o outro rapaz retirando a areia na carroça, né, de HDL ali, levando para o fígado. Como ocorre o aumento de LDL no nosso corpo? O aumento de LDL costuma ocorrer quando consumimos alimentos como manteiga, gordura animal, carnes gordurosas, frituras, gorduras hidrogenadas, óleo de coco e leite integral. E como fazer para aumentar o HDL, já que o HDL é um colesterol bom. Vai ajudar a gente, inclusive, a diminuir ali a quantidade de LDL. Recomendo alimentos como óleo de milho, óleo de girassol, azeite de oliva, canola, margarina de base vegetal, azeitona. Dentro dos lipídios, vamos ter os ácidos graxos, que são moléculas que compõem os lipídios. Esses ácidos graxos, eles podem ser saturados ou insaturados. Alguns ácidos graxos, eles não podem ser sintetizados pelo corpo, devendo ser obtido através da alimentação. Esses ácidos graxos que o nosso corpo ele não consegue produzir são chamados de ácidos graxos essenciais, como é o caso do ômega 3 e ômega 6. O ômega 3, ou ácido linolênico, ele é um ácido graxo poliinsaturado. Esse ácido graxo ele pode ser encontrado em alimentos como óleo de soja, canola, linhaça, peixes e crustáceos, óleo de fígado de bacalhau, nozes e na soja. O ácido eicosapentanoico, que é o EPA, e o ácido docosahexanoico, que é o DH, são ácidos graxos do tipo ômega 3, encontrados principalmente nos óleos e peixes de águas frias e algas marinhas. Pequenas quantidades de ômega 3 pode ser convertido em 5% de EPA e 0,5% de DHA. O ômega 3 ele tem se mostrado eficiente na redução da concentração de triglicerídeos, redução de arritmia, redução da agregação plaquetária e redução da pressão sanguínea. O ômega 6, ou ácido linoleico, é um ácido graxo essencial ligado à produção de eicosanoides inflamatórios e cancerígenos.
influenciando no aumento do risco de câncer, morte súbita, doenças cardíacas, vasoconstrição, aumento da pressão arterial e triglicerídeo, entre outras doenças inflamatórias. Tanto o ômega 3 quanto o ômega 6, eles competem pela mesma enzima, que é a delta 6 desaturase. Além disso, os seus compostos derivados, eles também competem pelo mesmo sítio ativo de ligação. Sendo assim, em razão do ômega 6 estar ligado ao processo inflamatório no corpo e o ômega 3 ter ação anti-inflamatória, torna-se necessário reduzir a quantidade de ômega 6 da dieta e aumentar o consumo de ômega 3. Como que é o perfil nutricional das dietas ocidentais, ou dieta americana padrão? Essa dieta, esse perfil nutricional, ele é caracterizado pelo consumo de gorduras saturadas, açúcares adicionados, alimentos processados, ultraprocessados, e a gente vai ter muito lanche, refrigerante, há pouco ou nenhum consumo de fibra, vitaminas e minerais. Esse perfil nutricional, ele é alto em ômega 6 e baixo em ômega 3. O aumento de ômega 6 e a redução de ômega 3, ele parece apresentar correlação direta com o aparecimento de doenças cardiovasculares. Atualmente, para que uma dieta ela seja considerada saudável, é necessário haver o maior consumo de ácidos graxos insaturados e menor consumo de ácidos graxos saturados ou trans. E a gente vai ter, como exemplo de gordura trans, a gordura vegetal hidrogenada. Os lipídios, eles podem ser classificados com base na sua composição química e propriedades físicas. Nos lipídios simples, vamos ter os ácidos graxos, monodi e triglicerídeos e as ceras. Nos lipídios compostos, vamos encontrar os fosfolipídios, glicolipídios e lipoproteínas. Classificação dos lipídios derivados, vamos ter os álcoois. Outra substância ali dentro dos macronutrientes são as proteínas. As proteínas, elas são substâncias formadas pela combinação dos aminoácidos. Então, as proteínas são os únicos macronutrientes que apresentam na sua composição a presença do nitrogênio. E aí tem aqui, ó, o grupo amino. As proteínas, elas são responsáveis por desempenhar a função estrutural, reguladora, de defesa e transporte. No organismo, ela pode seguir 3 destinos diferentes. Ela pode ir para a via do anabolismo, que é a via de síntese, construção de tecido, por exemplo, catabolismo, degradação para a construção de outros compostos, e produção de energia. Esse último só vai acontecer se realmente for necessário. O anabolismo e o catabolismo, ele vai acontecer com os aminoácidos livres, que se apresentam em equilíbrio na célula e nos fluidos biológicos. O processo de renovação das proteínas do nosso corpo, ele é chamado de turnover proteico. Essas vias, elas são utilizadas para a construção e manutenção dos tecidos, formação de enzimas, hormônios, anticorpos e na regulação de processos metabólicos. Na classificação de proteínas, a gente vai encontrar enzimas, hormônios, proteínas transportadoras, proteínas de movimento, proteínas estruturais, proteínas de defesa e proteínas de reserva. Nas enzimas, encontramos ribonuclease, tripsina, lipase, amilase. Nos hormônios, vamos ter insulina e hormônio de crescimento. Nos hormônios, vamos encontrar, por exemplo, a insulina e hormônio de crescimento. Nas proteínas transportadoras, temos a hemoglobina, a albumina, mioglobina, as lipoproteínas, proteínas de movimento, actina e miosina, proteínas estruturais, queratina, elastina e colágeno, proteínas de defesa, anticorpos, fibrinogênio, a toxina botulínica. E nas proteínas de reserva, vamos encontrar, por exemplo, gliadinas e ovoalbumina. Os aminoácidos, além de participarem da síntese proteica e do metabolismo energético, eles também podem desempenhar outras funções específicas, como ser precursor de vitaminas e neurotransmissores. Os aminoácidos, eles podem ser classificados em essenciais, são aqueles que o nosso corpo ele não consegue sintetizar, e por isso a gente precisa obtê-los através da alimentação ou suplementação. Dentro dos aminoácidos essenciais, vamos ter a histidina, isoleucina, leucina, lisina, metionina, fenilalanina, treonina, triptofano e valina. Também vamos ter os aminoácidos que são condicionalmente essenciais, ou seja, são aminoácidos que não são essenciais, mas que em algum momento, ou diante de alguma situação, ele pode acabar se tornando essencial para o corpo, sendo eles arginina, cisteína, glutamina, glicina, prolina e tirosina. Aminoácidos não essenciais são aqueles que o nosso corpo ele consegue produzir a partir de outras substâncias. Esses aminoácidos são alanina, aspartato, asparagina, glutamato e serina. A quantidade e o tipo de aminoácido presente na proteína alimentar vai influenciar na sua absorção. Proteínas de alto valor biológico são aquelas que apresentam todos os aminoácidos em quantidades adequadas. Geralmente, encontramos uma proteína de alto valor biológico em alimentos como ovos, carne, leite e derivados, e na soja, sendo a soja a única fonte vegetal de proteína que apresenta um alto valor biológico. Já as proteínas de baixo valor biológico são aquelas que não têm os aminoácidos em quantidades adequadas.
Geralmente são encontrados onde? No feijão, na lentilha, no grão de bico, ervilha e outros vegetais. Existem alimentos vegetais que, quando combinados numa refeição, eles se completam, apresentando ali um valor nutricional semelhante às proteínas de origem animal, como é o caso da mistura entre um cereal e uma leguminosa. Um exemplo é o prato de feijão com arroz. O arroz, ele é um alimento pobre no aminoácido lisina, mas ele é rico em metionina e cistina. Já o feijão, por sua vez, ele apresenta a situação inversa. Ele é rico em lisina e pobre em metionina e cistina. Portanto, ele se completa. O somatório dos carboidratos, lipídios e proteínas de uma dieta totaliza 20% do valor calórico total, calculado para o indivíduo. Esses macronutrientes, eles são responsáveis por fornecer energia. Finalizamos aqui os macronutrientes e agora a gente vai ver um pouco a respeito dos micronutrientes. Nos micronutrientes vamos ter as vitaminas e os minerais. As vitaminas, elas são classificadas de acordo com a sua solubilidade em lipossolúveis, que são aquelas vitaminas solúveis em gordura, que são vitamina A, vitamina D, vitamina E e vitamina K, e as vitaminas hidrossolúveis, que são vitaminas solúveis em água, que são as vitaminas do complexo B e a vitamina C. Essa classificação nos ajuda a compreender melhor como que o processo de absorção e metabolismo dessas vitaminas acontece. Vitaminas lipossolúveis, elas são absorvidas no intestino, juntamente com a gordura proveniente da alimentação. E elas circulam na corrente sanguínea com a ajuda de proteínas específicas. São vitaminas que podem ser armazenadas no corpo. Por exemplo, a vitamina A, ela é armazenada no fígado, a vitamina D e E podem ser armazenados tanto no tecido adiposo quanto no tecido muscular. Já a vitamina K é a única que não tem capacidade de armazenamento, devendo ser consumida de forma regular. A vitamina A, ela é encontrada em alimentos de origem animal, como fígado, gema de ovo, leite integral, manteiga, creme de leite e queijo. E encontrada em alimentos de origem vegetal também. Carotenoides, ou provitamina A, eles são ali responsáveis por conferir a pigmentação dos alimentos. Essa pigmentação geralmente é amarelo alaranjado, a gente vai identificar muito bem na cenoura, na abóbora, na manga, no mamão. E também por conferir a pigmentação verde escuro nos vegetais, como couve, rúcula, agrião, espinafre e almeirão. A principal função da vitamina A é participar de processos visuais. A vitamina D, ela é encontrada na sua forma ativa, que é a 1,25 D-hidroxicólicalciferol, ou calcitriol, ou pode ser encontrada a partir de seus precursores, vitamina D3, o colicalciferol, vitamina D2, ergocalciferol e a 25 de hidroxi vitamina D, ou calcidiol. Formas de obtenção. A vitamina D ela pode ser obtida através da alimentação. Porém, essa forma de obtenção de vitamina D, ela é muito baixa. A gente não consegue obter grandes quantidades de vitamina D através da alimentação. Geralmente, através da alimentação, a gente consegue obter a vitamina D2 e D3. Na D2, a gente vai encontrar em plantas e fungos, e a D3, a gente vai encontrar em peixes e vísceras. Ou ela pode ser sintetizada pelo corpo através dos raios UVB. Como ocorre a síntese cutânea de vitamina D? A síntese cutânea, ela vai ocorrer através dos raios UVB, através da incidência dos raios UVB nos queratinócitos e fibroblastos presentes na pele. Eles vão ser responsáveis por converter o 7-deidrocolesterol em pré-vitamina D3 e, posteriormente, em vitamina D3, ou seja, em colicalciferol. As vitaminas D3 e D2, elas vão ser levadas até o fígado para serem hidroxiladas, formando a 25-deidroxivitamina D, ou calcidiol. O calcidiol é a forma de depósito da vitamina D. Esse calcidiol, ele é transportado até os rins, onde ele vai sofrer uma nova hidroxilação e formar o 1,25 de hidroxicolicalciferol, a forma metabólica da vitamina D. Aqui é um esquema mostrando para vocês como que ocorre. Os raios UVB, eles vão incidir sobre a pele, que vai pegar a substância lá que está armazenada, 7-de-hidrocolesterol, e vai transformar em calciferol, vai transformar ali em vitamina D3. No fígado, a vitamina D3 ela vai sofrer um processo sendo convertida no 25 de hidroxivitamina D3. Essa aqui é a forma de armazenamento da vitamina D. Nos rins, esse composto vai ser convertido na vitamina D na forma ativa, ou seja, a forma metabólica da vitamina D, que é essa aqui. A principal função da vitamina D é auxiliar na mineralização óssea e na homeostase do cálcio e do fósforo. A vitamina E, ou tocoferóis, é uma vitamina que está presente ali no germe de trigo, nas amêndoas, avelã e óleos vegetais, como óleo de soja, girassol, algodão e milho. É uma vitamina que tem ação antioxidante e sua principal função é proteger a membrana celular contra danos oxidativos. Já a vitamina K,
Ela é uma vitamina que pode ser encontrada em alimentos de origem vegetal. Ela pode ser sintetizada pelas bactérias intestinais. A principal função da vitamina K é auxiliar na coagulação sanguínea. Isso ocorre porque ela tem propriedades anti-hemorrágicas. As vitaminas hidrossolúveis são vitaminas que não podem ser armazenadas em quantidades significativas no corpo. E por isso é necessário o seu suprimento através da alimentação. A vitamina B1, tiamina, ela é precursora da coenzima tiamina pirofosfato, uma enzima envolvida ali no metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Ela é obtida através do consumo de alimentos de origem animal, como por exemplo carne, vísceras e gema de ovo, e alimentos de origem vegetal, como por exemplo os grãos integrais. A vitamina B2, ou riboflavina, ela é precursora da coenzima flavina mononucleotídeo e a flavina adenina dinucleotídeo. Essas coenzimas, elas participam de processos de oxirredução na célula. A vitamina B2, ela é essencial para a formação de células vermelhas no sangue e ela pode ser encontrada em vísceras, no leite e em seus derivados. A vitamina B3, ou niacina, ela é precursora da coenzima nicotinamida adenina dinucleotídeo e nicotinamida adenina dinucleotídeo fosfato, uma coenzima responsável pela captação e doação de hidrogênio. É encontrada em carnes magras, vísceras, amendoim e levedura de cerveja. Bactérias do intestino, eles podem sintetizar a vitamina B3 a partir do triptofano. A vitamina B5, ela é precursora da coenzima A, coenzima ali envolvida no ciclo de Krebs e outras reações metabólicas. É obtida através do consumo de alimentos como ovos, vísceras, couve-flor, brócolis e levedura. A vitamina B6, ela é precursora da coenzima piridoxalfosfato, coenzima ali que participa do metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Ela é obtida através do consumo de leveduras, germe de trigo, cereais integrais e vísceras. A vitamina B7, ela participa de vários processos enzimáticos, auxiliando aí na fixação do carbono e na síntese e oxidação dos ácidos graxos. Ela pode ser encontrada na gema de ovo, no leite e no fígado. A vitamina B9, que é precursora de coenzimas ali envolvida na transferência de carbono para substâncias que participaram da síntese de DNA e RNA. Essa vitamina ela pode ser encontrada no feijão, nas vísceras vegetais e nas folhas verdes. Já a vitamina B12, ela participa ali do metabolismo dos ácidos nucleicos, maturação das células vermelhas do sangue, formação da barreira mielina e do metabolismo de carboidratos, lipídios e proteínas. Essa vitamina geralmente é encontrada em alimentos de origem animal, principalmente nas carnes, vísceras, ovos e leite. A vitamina C, ou ácido ascórbico, é uma vitamina que auxilia ali na reciclagem da vitamina E, auxilia na produção e manutenção de colágeno, auxilia na absorção de ferro não M, que é o ferro de origem vegetal, e auxilia também na imunidade. A vitamina C é encontrada principalmente em frutas cítricas, como acerola, laranja, morango, limão, tangerina, abacaxi, kiwi, e também pode ser encontrada em vegetais folhosos. A gente vai ter aqui na imagem o pimentão, sendo que o pimentão vermelho, ele apresenta maior quantidade de vitamina C em comparação ao pimentão amarelo. Vamos ter também o caju, a goiaba branca, a graviola, a mexerica, né, ou tangerina. Falei antes, dentro dos micronutrientes, vamos ter, além das vitaminas, os minerais. Os minerais, eles podem ser encontrados tanto em alimentos de origem animal quanto em alimentos de origem vegetal. Eles podem ser classificados em macrominerais e microminerais. Os macrominerais são aqueles que apresentam proporção superior a 0,05%, ou seja, são minerais que nosso corpo ele precisa ali em maior quantidade. Os microminerais, eles apresentam proporção inferior a 0,025%. Dentro dos macrominerais, vamos ter o cálcio, o fósforo, o potássio, o magnésio e o sódio. O magnésio, por exemplo, ele está envolvido em diversas reações metabólicas, como enzimas glicolíticas, metabolismo de lipídios, ativação de aminoácidos, transferência de CO2, síntese de glutationa, permeabilidade da membrana celular, contração muscular, captação de cálcio e potássio, variação da pressão arterial. O magnésio ele pode ser encontrado em oleaginosas, como é o caso das castanhas, em leguminosas, como por exemplo no feijão, e nos cereais integrais. O cálcio, por sua vez, é um mineral fundamental para a formação e manutenção óssea. Sua baixa ingestão contribui à desmineralização óssea. Esse mineral ele pode ser encontrado no leite e seus derivados. Com relação aos microminerais, vamos ter o ferro, o zinco, cobre, iodo, cromo, manganês e selênio. O ferro, ele é um micromineral que auxilia no transporte do oxigênio e a sua deficiência está bastante relacionada com a anemia.
Esse mineral ele pode ser obtido através do consumo de alimentos de origem animal ou vegetal. Alimentos de origem animal vão fornecer para o corpo o ferro M. Já alimentos de origem vegetal vão fornecer para o corpo o ferro não M. A biodisponibilidade do ferro, ele varia conforme o tipo de alimento. Tá, mas o que é biodisponibilidade? A biodisponibilidade diz respeito à quantidade de nutriente que, de fato, vai ser absorvida e utilizada pelo corpo. O ferro M apresenta uma maior absorção no trato gastrointestinal, ou seja, apresenta uma maior biodisponibilidade. Essa biodisponibilidade, ela varia entre 15% e 30%. Já o ferro não M, por sua vez, ele tem a sua biodisponibilidade ali, a sua absorção, variando entre 2% e 20%. Outro fator que também pode influenciar tanto na diminuição quanto no aumento da absorção de ferro, além da biodisponibilidade, é a interação entre os nutrientes. Vemos aqui na imagem, por exemplo, que o ferro, que é um comprimidinho de ferro, mais cálcio, ou seja, tomar ferro com uma fonte de alimento que é rica em cálcio, acarreta ali a diminuição na absorção, porque o cálcio, ele inibe a absorção do ferro não M, diferente da vitamina C. Quando a gente associa o ferro à vitamina C, vemos uma maior absorção de ferro. Ou seja, a vitamina C, ela vai estimular a absorção de ferro não M. O ferro não M é encontrado em folhas como rúcula, espinafre, agrião, brócolis e em leguminosas como feijão, lentilha e grão de bico. O zinco, por sua vez, ele participa do metabolismo, auxiliando mais de 300 enzimas. Tem ação antioxidante, participa da síntese de DNA e RNA, é um dos constituintes da insulina e participa de atividades responsáveis por regular as glândulas sebáceas. A sua deficiência pode causar unhas quebradiças, acne, perda de cabelo, maior risco de infecção e perda de memória. Esse mineral, ele é encontrado em alimentos como carne e frutos do mar. O selênio, por sua vez, é um mineral que tem ação antioxidante, protegendo ali o corpo contra a ação de metais pesados e radicais livres, compõe várias enzimas, é cofator para a síntese de dos hormônios tireoidianos. A alimentação equilibrada pode garantir as quantidades necessárias de minerais. Ou seja, a suplementação, ela só deverá ser feita com orientação, seja de um médico ou de um nutricionista. Porque o excesso de nutriente, que geralmente é eliminado nas fezes e urinas, pode se acumular no corpo. E isso pode gerar um quadro de intoxicação. Fibras, elas fazem parte da estrutura celular dos vegetais. Substâncias que não podem ser digeridas pelos seres humanos, ou seja, elas vão atravessar todo o trato gastrointestinal, porque elas são resistentes à ação de enzimas. O consumo regular de fibra, ele está associado, por exemplo, à redução no desenvolvimento de doenças cardiovasculares, hipertensão arterial sistêmica, diabetes mellitus, dislipidemia e doenças do trato gastrointestinal. O consumo ele é recomendado para tratar a constipação. Porém, se não houver a ingestão adequada de água, pode acontecer de gerar efeitos colaterais, como uma maior constipação ou a diarreia. As fibras, elas podem ser divididas em fibras solúveis e insolúveis. As solúveis, fibras viscosas, de fácil fermentação no intestino grosso e que, na presença de água, formam gel, contribuindo ali com a saciedade. O gel formado, ele vai auxiliar também na redução da absorção de gordura e açúcar. Sendo assim, parte desses nutrientes, a gordura e dos açúcares, vão ser excretados junto com as fezes. Um exemplo de fibra solúvel é a pectina. Outros exemplos de fibras solúveis são as gomas, mucilagens e lignina. As fibras solúveis, elas vão formar uma espécie de esponja que vai incorporar compostos indesejáveis ou tóxicos, impedindo ali que eles consigam ter acesso à mucosa intestinal. Dentre os efeitos metabólicos da ação das fibras solúveis, a gente vai ter o retardo do trânsito intestinal, a redução na taxa de absorção de glicose e lipídios, além de poderem ser utilizadas pelas bactérias do nosso intestino em processos fermentativos, gerando ácidos graxos de cadeia curta que vão inibir a produção endógena de colesterol. Os principais ácidos graxos de cadeia curta que a fermentação das bactérias vai gerar é o acetato, o propionato e o butirato. A geração desses ácidos graxos de cadeia curta vai proporcionar a diminuição do pH intracelular e colônico. Essa redução do pH vai inibir a proliferação de organismos patógenos e inibir a formação de produtos tóxicos e facilitar a absorção de cálcio. As bactérias benéficas da microbiota intestinal, especificamente as bifidobactérias, elas vão ser capazes de produzir vitaminas, como a vitamina B1, B2, B6, B12, o ácido nicotínico, ácido fólico e biotina. Tanto a inulina quanto os frutoligosacarídeos, eles são considerados prebióticos e eles são são bastante encontrados nas frutas e nos vegetais. As fibras solúveis, elas podem ser encontradas na aveia, na parte branca ali da laranja, na ameixa, na uva ou uva passa, feijões em geral, ervilha, couve-flor, maçã, abacate, banana, cenoura e laranja. Já com relação às fibras insolúveis, elas vão agir no aumento do bolo fecal, estimulando os movimentos peristálticos do intestino e esse estímulo ajuda no funcionamento e na velocidade do trânsito intestinal.
Por não ser solúvel em água, esse tipo de fibra tem uma fermentação limitada. Por exemplo de fibras insolúveis, vamos ter a celulose e a hemicelulose. As fibras insolúveis, elas vão atuar como uma espécie de vassoura, ajudando o nosso organismo a eliminar compostos indesejáveis ou tóxicos, além de garantir o volume do bolo fecal. Dentre os efeitos metabólicos que as fibras insolúveis têm, vamos ter acelerar o tempo do trânsito intestinal. Essa aceleração no tempo faz com que a gente diminua o tempo de exposição dos nutrientes às enzimas. Outro efeito metabólico que vamos ter também é a eliminação dos lipídios, que são provenientes da alimentação através das fezes. Além disso, as fibras insolúveis também promovem o funcionamento do intestino, protegendo contra a diverticulose, constipação e câncer coloretal. As fibras insolúveis, elas podem ser encontradas em alimentos como aveia, trigo integral, arroz integral, farelos, alface, couve, rúcula, acelga, agrião e espinafre. A recomendação atual para a ingestão de fibra, ela vai variar conforme a idade, o sexo e o consumo energético, sendo que a recomendação adequada, ela é em torno de 14 gramas de fibra para cada 1.000 quilocalorias. De forma geral, as fibras, elas podem ser encontradas em cereais, verduras, legumes e tubérculos. Vamos falar um pouco agora a respeito do metabolismo. O metabolismo, ele é um conjunto de reações químicas que ocorrem dentro da célula, e essas reações, elas vão ser responsáveis por gerar energia para o corpo. Existem dois grandes processos metabólicos que ocorrem no nosso corpo. Eles são o anabolismo, ou metabolismo construtivo, e o catabolismo, que é o metabolismo oxidativo. No anabolismo, vamos ter a síntese de novas moléculas a partir de moléculas pequenas. Ele é responsável pelo crescimento de novas células e manutenção dos nossos tecidos, sendo um tipo de processo endógeno e redutivo que necessita de energia para poder acontecer. O catabolismo, por sua vez, ele é responsável pela degradação de moléculas maiores, transformando-as em moléculas pequenas e simples. São essas moléculas pequenas e simples que vão ser utilizadas ali no anabolismo, ou seja, vão ser utilizadas para a construção de novas moléculas. Ele é responsável, por exemplo, pela manutenção da temperatura corporal e obtenção de energia. E no decorrer do seu processo, vai ocorrer várias liberações de energia, sendo considerado um processo exógeno e oxidativo. Alguns organismos, chamados fototróficos, como é o caso das plantas, eles conseguem obter energia ali a partir da luz solar. Outros organismos, os quimiotróficos, eles conseguem obter energia oxidando compostos que eles encontram no meio, que é o caso dos seres humanos. As substâncias que podem ser metabolizadas pelos seres humanos, em particular, estão presentes ali nos alimentos. Ou seja, nós comemos para poder obter energia. As principais fontes de energia metabólica são os carboidratos, lipídios e as proteínas. No corpo, esses compostos eles vão seguir rotas metabólicas diferentes para produzirem compostos essenciais à vida. Finalizamos aqui o tópico 1 da terceira unidade do livro Introdução à Nutrição. Tem muita coisa interessante. Espero de coração que isso tenha te ajudado e nos vemos no tópico 2 da terceira unidade.